Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. 1 Reis capítulo 21. Versículos do 1 ao 29. Vamos à leitura. E sucedeu depois destas coisas que, Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falará, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Por que falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: E não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum, e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: E Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado, e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote, e morrera, disse a Acabe: Levanta-te, e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe, que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: E assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: E assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberam também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: E já me achaste, inimigo meu? E ele disse: E achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação, com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe, na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. 1 Reis capítulo 22. Versículos do 1 ao 54. Vamos à leitura. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: E não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: E ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: E não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial, e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: E assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: E sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: E vive o Senhor que o Senhor me disser isso falarei. E, vindo ele ao rei, o rei lhe disse: E Micaías: Iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: E sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: E até quantas vezes te conjurarei, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu, que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe, para que suba, e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: E eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, e feriu a Micaías no queixo, e disse:
por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão de angústia, e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei, e entrarei na peleja, tu porém veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: e não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele, para pelejar com ele, porém Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco, e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, ora as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis, para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.